Daí, pessoal, mais uma resolução. A caixa d'água do edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões 2 cm por 3,51 cm por 4 cm, dado que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. A escala utilizada ou a escala usada pelo arquiteto foi de 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000 ou 1 para 100.000. Bom, então eu tenho as informações de que a caixa d'água paralelepípedo retângulo, reto retângulo, volume dessa caixa, vou botar assim, ó, volume da caixa é igual a 28.080 litros. E aí tem uma maquete, a maquete não tem volume, não tem ações. A maquete ela tem 2 centímetros por 3,51 centímetros por 4 centímetros. Então, nota que eu consigo aqui estabelecer também o volume da maquete. Então, vou colocar aqui o volume da maquete. É o volume de um paralelepípedo. Lembra que o volume do paralelepípedo é o produto das 3 dimensões. Então, já vou começar o cálculo aqui, ó. Volume da maquete. Vou utilizar aquele formato A vezes B vezes C, né? Comprimento, largura e altura. O volume da maquete é igual a 2 vezes 3,50 e vezes o 4. Isso vai me dar o volume da maquete em centímetros cúbicos, né? Centímetro vezes centímetro, tenho centímetros cúbicos. Então vou proceder esse produto. 2 vezes 3,51 vezes 4. Primeiro eu multiplico aqui, ó, 2 vezes 4, 8. E aí 8 vezes 3,51. Vou usar isso aqui como rascunho. 3,51 vezes 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 5, 40. Me vai 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Duas casas, 28,08. Olha só aqui, ó, eu consegui o volume da maquete 28,08 e o volume da caixa 28.080 litros, né? Isso que é os mesmos algarismos, né? Então, possivelmente eu esteja aí no caminho. Muito bem, ele quer saber a escala. Uma coisa que é importante em exercício de escala, ou quando pergunta escala, ou quando vai utilizar uma escala na construção de alguma coisa, ou na representação de alguma coisa, de um mapa, de uma planta, de uma miniatura, enfim, a escala ela é uma comparação no formato de razão, né? É uma comparação entre medidas ou uma relação entre medidas. Mas coisa que é bem importante aqui nesse conceito simples é que é uma comparação entre medidas lineares. Então a escala ela revela a relação que existe entre as medidas de comprimento, de altura, de diagonal, de perímetro. É sempre medida linear. E aqui eu
estou buscando essa escala através do quê? Através da comparação de volume. Então, tem que tomar cuidado com isso. Escala é sempre medida linear. Então, vou pensar, ó, eu vou comparar volume com volume primeiro. O volume da maquete está em centímetros cúbicos. E o volume da caixa, que seria o volume real, o objeto real representado na maquete, ele está em litros. Então é interessante que eu transforme na mesma unidade. É mais interessante aqui nesse exercício que eu transforme litros para centímetros cúbicos. Eu preciso de uma outra lembrança, que 1 centímetro cúbico tem a equivalência de 1 ml. E eu sei que cada 1 litro significa 1000 ml. Então, 1 litro também significa 1000 centímetros cúbicos. Então, eu preciso lembrar desta relação, que é bastante intuitiva, né? Bem fácil aí. Essa relação bem conhecida, que 1 litro, 1000 ml, ou 1000 mililitros, e cada ml é o mesmo que, ou equivale a 1 centímetro cúbico. Então, 1 litro, 1000 cúbicos. Então, se eu tenho 28 litros, isso eu posso ver como 28.080 vezes 1000, né? Que é o acréscimo de 3 zeros. E agora eu tenho isto representado, esse volume, em centímetros cúbicos. Eu multipliquei aqui, ó, por 1000, porque cada litro são 1000 centímetros cúbicos. Qual foi a vantagem, ou qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que eu tenho centímetros cúbicos com centímetros cúbicos. Lembra que escala é uma comparação entre medidas lineares, como nós falamos, colocando sempre a medida do objeto, da representação, né? Medida da representação, da maquete, do mapa, da planta, enfim. Então, medida da representação em relação à medida do objeto real. Então, aqui eu vou fazer o mesmo, vou colocar a área, ou ainda o volume da representação, que é a maquete. Então, aqui, 28,08. Então, eu vou colocar a unidade aqui, ó, centímetros cúbicos, para 28.080.000 do objeto real, medida real, ou ainda aqui volume real. Ok. São os dados que eu tenho em centímetros cúbicos para o volume. Isso em relação à escala. Aí eu tenho aqui medida linear, né? A escala medida linear. Por exemplo, comprimento com comprimento. Eu podia usar largura com largura, altura com altura. Eu vou pensar em comprimento com comprimento, tá? Então aqui comprimento da representação, vou assim, ó, comprimento da representação em relação ao comprimento do objeto real, que é a caixa. Comprimento da maquete em relação ao comprimento da caixa d'água. Mas aí cuidado, ó, que esse 28,08 e esse 28.080.000 são medidas de volume, eles estão ao cubo. E aqui são medidas lineares, o expoente aqui, ó, é 1. Então, para compensar isso, quando eu comparo medida linear com medida cúbica, a medida linear eu elevo ao cubo para fazer a compensação. Se fosse comparado com área, muitas vezes o exercício ele traz a escala relacionando a área da cidade, a área da praça, né, a área de um terreno. E aí, então, se tu vai relacionar a medida linear com área, tu elevaria ao quadrado. Nesse caso, o volume eu vou elevar ao cubo. Então, eu tenho assim, ó, reescrito de forma mais
eu vou ter que elevar ao cubo, porque é a medida linear. Então, vou isso aqui para mais fácil de manipular. 28,08. Aqui eu tenho 28.080.000 igual aqui comprimento da representação, comprimento da medida real. Ok. E aí eu tenho que elevar isso aqui ao cubo. E esquecer que a relação entre comprimento da representação e o comprimento real é a própria escala, né? Olha aqui, ó, medida da representação, medida real. Isso é a própria escala. Então, é como se eu pudesse apagar isso aqui, ó, e colocar escala ao cubo. Ok? Então, vou fazer assim. O que eu tenho aqui, ó? 2808 divididos por 28.080.000. Para deixar isso mais manipulado, aqui um rascunho. Vou trabalhar com isso aqui como rascunho. Eu vou colocar... eu vou igualar as casas decimais para poder cancelar a vírgula. Então aqui é 2808. Eu vou multiplicar isso por 100. Ficar com 2.808. E aí eu vou aqui também, né, multiplicar por 100. Vou colocar mais 2 zeros. Então eu tenho 28.080 com mais 3 zeros que eu já tinha e agora mais 2 zeros. Eu me livrei da vírgula lá em cima. Essa relação, divido isso por 2.808, isso será o mesmo que 1 para 2.808 termina aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então isso é 10 na sexta potência. Eu poderia enxergar isso, ó, esse denominador como 2.808 vezes 10 na sexta, né? Porque eu tenho que cortando aqui, ó, parando por aqui, 2.808 vezes 10 na sexta. Então ficaria 2.808 sobre 2.808 vezes 10 na sexta. Aí cancela 2.808 com 2.808 e sobra 1 sobre 10 na sexta. Tá? Então é isso que eu estou fazendo. Nota que nesse formato de trabalhar com centímetros cúbicos, eu evitei de fazer um centímetro cúbico aqui, ó, relacionando a 1 litro. Eu preferi trabalhar em centímetro cúbico, relacionando o centímetro cúbico como a milésima parte do litro. Eu acho mais confortável fazer isso. Bom, retornando então, isso aqui é 1 sobre 10 na sexta, igual à escala, lembra que comprimento real, comprimento da representação, comprimento real, isso é a própria escala, escala ao cubo. 1 sobre 10 na sexta, eu posso reescrever ainda, vou colocar aqui embaixo, ó, como 1 sobre 10 ao quadrado. Vou fazer aqui do lado, vai ficar mais, com mais espaço. Ó. Isso aqui eu reescrevo. 1 sobre 10 ao quadrado elevado na terceira. Claro, né? Porque aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Fica 1 sobre 10 na sexta. Potência de potência. Ok. Isso ficou igual a escala ao cubo. Qual é a vantagem de fazer isso? De criar esse expoente 3 aqui. Que aí eu posso cancelar, né? Tá elevado ao cubo, cancelo. Está feito, ó. Encontrei a escala. A escala é 1 sobre 10 ao quadrado.
reescrever isso. 1 para 100, né? E aí eu também posso ainda ajustar como 1 para 100. Acho que não vai dar espaço aqui, eu vou colocar embaixo. Isso é o mesmo que 1 para 100. 1 para 100, alternativa B. Ok? Então tem a resolução dessa questão. Espero que contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Também te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.